Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks. Para quem não conhece, o Rural Talks é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com toda a tecnologia em volta ao ecossistema do agro brasileiro. A gente fala com CVC, VC, startup, corporações, empresas de tecnologia como a Solinftec, está aqui do meu lado, Léo Carvalho, meu co-host nessa temporada especial de GAF, do Global Agribusiness Festival, diretamente da arena do Allianz Parque, trazendo conteúdo para vocês que infelizmente não estão aqui acompanhando ao vivo a gente, mas vão poder acompanhar e consumir esse conteúdo de qualidade posteriormente. Vai ter um gostinho do GAF. Exatamente. Estamos levando o GAF até você. E hoje, Léo Carvalho, estamos com outro Léo aqui. Você viu? Até que enfim, né? Achamos aí um sósia. O que você achou? Não, e o pior é que eu conheço esse aqui, rapaz, desde 2008. Coisa boa, coisa boa. Por nome, acho que a conversa vai ser boa. Vai ser bom pra caramba. Léo Alencar, Leonardo Alencar, Head de Equities Agro, Alimentos e Bebidas da XP Investimentos. Sim. E aí, Léo, tudo bem? Fala, Rodrigues. Fala, Xará. Bom. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra falar de agro, uma honra falar com vocês aqui no GAF também. Então, vai ter uma boa conversa. Obrigado. Léo, a gente começa todos os podcasts perguntando quem é Leonardo Alencar. Eu já sei de cor e salteado, mas assim, tem muita gente que não sabe ainda. E como que você chegou até aqui, meu amigo? Como foi a trajetória profissional sua até chegar aqui e tomar conta desse grande ambiente dentro do Equities da XP, que é o agro que movimenta aí 30% do PIB nacional, que impulsiona esse país para andar para frente e que nos traz olhos internacionais a todo momento aí, tentando entender o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, porque a gente é muito mais eficiente do que os outros. Não, legal. Eu acho que, começando até na minha trajetória, eu sempre fui agro, continuo sendo agro. Me formei em zootecnia. Zootecnia é um curso técnico na parte de produção animal. Comecei a carreira ali na parte de mercado físico, que a gente fala, essa dinâmica de compra e venda de gado, de leite, grãos, outras commodities. Tive a oportunidade de começar a carreira dessa forma e logo depois conheci o Rodrigues. O Rodrigues já estava no mercado financeiro, na parte de derivativos agrícolas, era uma coisa que eu gostava, tentava entender um pouco mais. Apareceu uma oportunidade e ele me trouxe para São Paulo para trabalhar na época na Votorantim Corretora. Isso é antes da crise de 2008, então tem bastante história. Gente, naquela época. Pouco. Então faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Era pouco, mas tinha, né? Nessa época também tinha um pouco mais também. Era rala, era rala. Então fui para o mercado financeiro para trabalhar com a parte de agro, derivativos agrícolas, né? Mercado futuro de commodities agrícolas. E aí que eu comecei a parte de mercado financeiro, mas sempre agro. Eu fazia muita parte de boi gordo, né? Que era nosso foco principal, mais grãos e outras commodities. Trabalhamos alguns anos juntos, trabalhei na XP lá atrás, em 2010, ajudando o Rodrigues a construir a mesa institucional de commodities agrícolas da XP. Né? Aí saí da XP, fui para Minerva, né? Um dos maiores frigoríficos aí do país, está num momento bastante interessante, tentando comprar as fábricas da Marfrig, um passo grande para a empresa, vai se tornar talvez aí a segunda maior do país, então uma dinâmica bem interessante. Fui para lá, fiquei 9 anos na Minerva, fui para cobrir fazer a parte de análise, como eu já fazia antes também, muito focado na parte de compra de gado, que é 80% do custo de um frigorífico, e aí com o tempo fui enveredando outros caminhos, né? A parte de carnes, mercado interno, carnes, mercado externo, construindo o departamento de inteligência de mercado, que depois a gente começou a chamar de Business Intelligence. A Minerva, por ser uma empresa foco em commodity, ela tem que ser muito boa na compra de gado e muito boa na venda de carne, né? Ela tem que arbitrar bem essas pontas. Hoje em dia ela tem várias marcas de carne, mas no passado ela tinha muito menos. Então, mercado comoditizado você chama de price taker nas duas pontas, né? Ou seja, você não forma preço em nenhuma das pontas e se você não fizer nada, a margem tende a zero. Então você fica realmente naquela briga para tentar distorcer as pontas e fazer margem. Então a gente acabava tocando muito disso, essa gestão de risco, gestão estratégica da Minerva. Fiquei lá por 9 anos na Minerva. Tive a oportunidade por um tempo ali, ficar um ano olhando os escritórios internacionais da Minerva, eram 15 escritórios internacionais. A Minerva exporta muito, quase que uns 2/3 da produção deles é exportado. E isso passa por diversos escritórios na China, na Rússia, Europa, África, mundo todo. Então eu tive a oportunidade de cuidar desses escritórios por um ano. Voltei, fiz mais um projeto lá na parte de... até um assunto talvez diferente, aqui Advanced Analytics, né? Um trabalho para fazer otimização de alocação de produção, né? Pensar o boi, desmontar o boi da melhor maneira possível, pensando em rentabilidade. E aí saí da Minerva, voltei para a XP, para cobrir o setor de frigoríficos, ou seja, analisar os frigoríficos listados na bolsa, e algumas outras empresas. Na época era Ambev, JBS, Marfrig e BRF.
tinha que começar a cobrir Minerva também, que na época não tinha cobertura. Veio em 2021 aquele boom de IPOs, né? Então, isso foi uma boa oportunidade. Todo momento bom, na verdade. Exato. Eu acho que na hora que eu entrei, eu ia olhar para 5 empresas praticamente, né? Ambev e os frigoríficos. Ninguém olhava para agro. Agro era uma coisa que, às vezes, a turma de petróleo e gás olhava por conta de açúcar e etanol, sabe? Ninguém, às vezes, olhava outros setores do agro. Como eu já conhecia o agro, puxei o agro para mim. E aí veio o IPO, vários IPOs, aumentou o tamanho do agro na bolsa, ainda é muito pequeno, né? Sim. 5% da bolsa. Quantas empresas estão abertas hoje? Se a gente considerar todas que têm, de certa maneira, um pé no agro, seriam... Eu cubro 16, né? Das 16, uma é Ambev, que por mais que ela seja compradora de matéria-prima, a gente não deveria chamar ela de agro. Então, 15 empresas que eu cubro estão no setor do agro. Você ainda vai ter uma Ouro Fino, que eu não cubro, que é a parte de saúde animal, tem a parte agrícola também. Tem a Kepler, que é na parte de armazenagem, que é outra pessoa que cobre, porque é um perfil diferente de empresa. Sim. Mas seriam mais 2 empresas do agro. Você tem empresas em situações diferentes, a Fertilizantes Zeringer é listada na bolsa, teve seus altos e baixos por conta da RJ, depois foi comprada pelo grupo chinês, mas também é listada na bolsa. A Terra Santa é listada, mas depois que a CLC comprou as terras, aí ela tem menos relevância. E tem mais 2 frigoríficos. Tem um frigorífico pequenininho na bolsa, que é o Minuano, se eu não me engano. E tem, acho que é a J-Par, que é uma de frutas, mas são muito pequenos assim. Então, se a gente considerar esse, tem ali uns 16, 17 empresas na bolsa. É um ambiente muito pequeno ainda, né? A gente tem que estimular, né? E até uma pergunta para você: como que você acha que o mercado de capitais vai conseguir estimular que entre novos entrantes do agro no mercado financeiro, né? Só para te dar um contexto, porque a gente sempre fala no mercado de tecnologia que o que falta para trazer mais dinheiro da Faria Lima para o agro é a estandarização das informações. Você acha que esse é um dos principais pontos ou ainda um estigma do lado do agro e não do lado do mercado financeiro? É uma bela pergunta, difícil de responder, porque a gente viu essa empolgação em 2021, várias empresas que já tinham um sonho de fazer o processo de abertura de capital, concretizando aquele sonho. Foi uma oportunidade e estava bem esticado os valuations também. Então, acho que para as empresas foram uma oportunidade ótima, dizer, né? Que se não tivesse, ninguém faz IPO, né? Porque você tem um custo para fazer, você tem até a própria empresa fica um pouco mais engessada, sabe? Ela fica com medo de divulgar muita informação porque o concorrente está lendo aquela informação, assim como os investidores dela. Então tem prós e contras em relação a isso. Tem muita empresa que sonha em fazer isso, então tem que ser num momento positivo para conseguir fazer. Mas acho que o ponto até que você faz, Rodrigues, até nem chamaria de estandarização das informações, mas talvez remoção das assimetrias de informação. Legal. Tá? Porque aí é um grande ponto, né? Quando a gente pensa em agro, você tem empresas muito grandes, SLC e Brasil Agro ali como produtores, uma São Martinho com uma parte de açúcar e etanol, assim, os frigoríficos todos ali muito expoentes, assim, são bem conhecidos dos investidores, que já estão familiarizados com a ideia de, tipo, todo trimestre você tem que divulgar seus resultados. Todo trimestre tem que divulgar sua estratégia, seu resultado do trimestre, seu balanço, se seu estoque aumentou demais, se sua carteira de pedidos andou, não andou, sabe? Abre o coração aí. Seus planos de investimento. Então, tem muita coisa que você acaba revelando para o mercado. Então, você abre o mercado para o investidor aprender, né? Que acho que é um grande processo que está acontecendo, mas aprender, ganhar confiança, sabe? Entender a perspectiva futura daquela empresa para poder se dispor a comprar as ações daquela empresa para surfar o futuro daquela empresa em conjunto, né? Mas você tem altos e baixos, é um setor muito cíclico, você tem uma guerra Rússia e Ucrânia que impacta o mercado, você tem a pandemia que impacta o mercado, você tem trade war, Estados Unidos e China que impacta o mercado, então tem muita coisa que impacta o mercado, e a empresa, ao divulgar tanta informação assim, o investidor começa a estudar e começa a cobrar da empresa algumas coisas que ele julga correto, que às vezes a empresa concorda, não concorda. Então, o próprio CEO, CFO, RI, que é a linha de frente ali da empresa, toma muita pressão no mercado de se está fazendo uma coisa certa ou errada. E aí aqui que eu acho que tem uma pegadinha. Empresa listada, sobretudo no Brasil, divulga o resultado todo trimestre e o investidor quer resultado todo trimestre. Aí que for pensar numa empresa de varejo ou numa indústria... Você tem um timing para fazer isso, não tem tanto problema. No agro... O agro você tem safra, você tem entre safra. Tem um caso interessante, que eu sei que vocês já até conversaram com ele, que é o Marino lá da Boa Safra. Sim. O primeiro semestre dele, ele não chega a ter 10% de receita. 90% de receita dele está no segundo semestre. É o perfil dele, é extremamente sazonal o business dele. Mas o investidor tem que entender e aprender isso. Então, acho que tem ainda muito gap de conhecimento, sabe? Tem muito ainda processo de aprendizagem acontecendo com o investidor.
eu até volto ao ponto, né? Quando eu comecei a cobrir esse setor, era uma cadeira que a gente chamava de food and beverage, né? Que no mercado financeiro é tudo em inglês. Alimentos e bebidas. Então, era Ambev, frigoríficos, eventualmente M. Dias e Camil, você fechava aquele setor. E a agro, não tinha analista de agro. Não tinha analista de agro nem nas corretoras, né? Que é do lado vendedor, que é o sell side que a gente fala, e nem nas assets, nos fundos de investimento, não tinha um analista agro. Sabe? Cada um olhava uma coisa. Depois todos esses IPOs, agora você tem analistas agro. Quando você pega a economia americana, você vê grande parcela da economia americana trabalhando ali com varejo, com serviço e outros setores ali. E você vê que grande parte dessas empresas que controlam realmente já tem capital aberto. Quando a gente olha para dentro da nossa economia, você vê o Brasil sendo praticamente subsidiado pelo agronegócio. Só que isso você não vê acontecendo numa bolsa de valores, até porque grandes empresas são listadas lá fora e não são aqui. O que você acha que seria um fator motivacional das empresas nacionais ou empresas do agro hoje que ainda não abriram capital, que tem possibilidade de abrir, mas que ainda não fizeram esse movimento? O que você acha que é esse tempero que está faltando, Léo? Eu acho que tem vários pontos aqui, tá? Eu acho que um ponto a nossa bolsa é pequena. Pequena não só na quantidade de empresas listadas, mas na base de investidores. Então, se você tem uma dor de barriga, e os fundos de investimento eventualmente começam a ter saque, que é o que aconteceu nos últimos anos. Então a economia piorou, as pessoas começaram a sentir o orçamento encurtar. A fuga de capital, né? Tirou o dinheiro dos fundos, o fundo então tem uma retração de liquidez, ele tem que desinvestir de algumas teses, aí você acha que o fundo que vai ter, digamos que ele tinha, sei lá, 30 teses na mão, ele vai ter que reduzir para 20 teses. É muito mais fácil você acompanhar uma Petrobras, uma Vale, uma Ambev, um Itaú. E tem fatores comparativos também, né? Tem mais players, tem mais informação, sabe? Ele já entende como é que é a dinâmica. É muito mais fácil acompanhar uma empresa dessa. Você vai olhar uma empresa de biológicos, de fertilizantes biológicos, controle biológico de pragas, sabe? É muito específico. Se você tivesse uma base de investidores na bolsa, pessoa física muito mais ampla, você teria os produtores do agro, eventualmente, comprando ações de empresas do agro. Em resumo, é uma preguiça do investidor, então, que o Léo trouxe aí, é o investidor tendo que colocar mais energia. Provavelmente, os investidores do agro vão ser pessoas do agro, então. Preguiça acho que seria até agressivo, tá? Mas acho que é falta de conhecimento. É preguiça. Acho que é falta de conhecimento. Mas é verdade. O cara que tá lá no campo, que tá usando um produto biológico, por exemplo, ele é quem mais entende daquele setor do que um investidor que está na Faria Lima. Por que o investidor da Faria Lima vai comprar ações de uma empresa de biológicos se o produtor não compra porque não confia? Então, assim, acho que falta essa aproximação, tem dois caminhos. A Faria Lima se aproximar do agro e seja para emissão de dívida, fazer processo de abertura de capital, trazer essas ferramentas, essas ofertas de serviços, produtos e tudo mais, mas o agro também se aproximar. É o produtor que pensar, tipo, não, o que eu faço com o meu dinheiro? Todo ano ele compra um pouco mais de terra, essa possibilidade vai se exaurindo ao longo do tempo, né? Eventualmente ele vai migrar também para a bolsa. Mas tem um ponto importante, eu estava até conversando com um cliente que foi meu de derivativos durante muitos anos, e eu falei, cara, eu saí do mercado onde eu tinha que convencer você a comprar um produto que você não queria comprar, que é o derivativo. Agora eu passo a oferecer um catálogo de startups onde eu estou investindo meu dinheiro e você pode investir comigo, que você tem um interesse tremendo, porque gera eficiência e produtividade no campo. Então, quando o produtor entende que isso vai gerar uma eficiência lá para ele na ponta, ele quer investir. Então, acho que é tangível, é palpável, né? Ele enxerga aquilo lá. Derivativo, o cara fala, cara, eu não sei, eu vou comprar isso, mas eu não sei se vai funcionar, não vai dar certo e tal. Qual que é a garantia? E agora, aquele entendimento que você falou do biológico, por exemplo, o cara ele quer saber, porque 70% de economia na aplicação vai me trazer resultado, vou ter uma produtividade maior, e é um negócio que gera interesse nele. Então, acho que aqui tem um ponto também de tradução do que seria esses mercados da bolsa para esses caras que são lá os usuários finais, que eu acho que é super importante, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui com o Rural Talks para desmistificar as tecnologias para quem está usando lá na ponta, porque se ele não entender que isso vai gerar eficiência produtiva para ele lá no dia a dia, ele não vai parar para olhar. E aí, quando você fala que você tem que entrar na cadeia da bolsa, fazer um cadastro, comprar ação, ficar acompanhando, é muito mais longe para ele. Então, acho que tem que ter uma tradução, e a gente está num momento muito positivo. É por isso que eu fiz esse ensejo, porque
porque a gente tá tendo a passagem de bastão pra molecada nova que tá chegando A agora. sucessão familiar, né? Exatamente. Então essa passagem de bastão vai ser fundamental para que a gente consiga traduzir essa informação para eles que vão tomar decisão agora na entrada da fazenda e que vai ser mais fácil de convencimento, falar, cara, abre uma conta, vai lá operar na bolsa, e aí eu acho que tem um trabalho fundamental do lado de vocês, da XP, do agro, de como se relacionar e como trazer essa informação, né, pro usuário final lá na ponta, né? Como que ele vai entender isso, né? E sabe que eu acho que tem um caso interessante que foi recente? A gente tá falando aqui de agro, um dos maiores produtores de agro no país é a SLC, né? Sim. E é um benchmark, né? Uma referência no setor em diversos pontos, seja a produtividade agrícola, seja o uso de novas tecnologias, agora está entrando no setor de sementes. Então, só que a SLC é uma produtora de soja, algodão, são as duas principais commodities que ela tem. Claro que ela faz milho e safrinha, também tem pecuária, tem muita coisa lá dentro, né? Mas carro-chefe, soja e algodão. O algodão está num cenário bem complicado, depende muito de crescimento global, o crescimento global não está tão interessante, então desacelera consumo que mexe a indústria têxtil, segura o algodão. E soja, toda uma dinâmica de oferta e demanda que é uma outra discussão aqui. Por conta desse cenário pior, o preço da SLC está baixo. Eu estou falando de um papel que está aí R$17, R$18, e voltando no tempo aí uns 2, 3 anos, a gente estava falando de R$25, R$28, sabe? Tá bem mais alto que tá hoje. Aqui valia mais, só que a empresa quebrou as ações em duas, né? Quem é o comprador de SLC? Pode ser um investidor lá da Faria Lima que pensa, putz, eu quero ter um pezinho no agro, sabe? Eu quero estar exposto ao agro, porque quando tá tudo bom tem outras coisas andando bem, mas quando tá tudo ruim, o agro tá indo bem ainda, sabe? Mais lento às vezes, mas tá indo bem. Só que o investidor tá lá, quebrando cabeça, acontecendo com a economia, tá acontecendo com o câmbio. Teve o debate agora nos Estados Unidos que vai mexer com a economia global. Tem muita coisa acontecendo na cabeça do investidor. No campo, você tem um produtor que tem lá uma safra boa, uma safra ruim, sobra um dinheirinho no final do ano, ele compra terra. Recentemente, o Grupo Scheffer, ao enxergar uma oportunidade de comprar, assim, ao sempre estar analisando talvez ali, é um grupo fechado, claro, a gente não tem informações nenhuma deles, mas ao sempre estar analisando o mercado de terras, acho que levantaram uma bandeira no sentido, a terra mais barata que existe no Brasil hoje talvez seja da SLC, porque como ela está precificada, está muito amassada, vamos dizer assim, na bolsa, por conta de uma leitura ruim de soja, ruim de algodão, que é uma leitura de curto prazo, a gente está falando de 2024, 2025, que é a cabeça do investidor, principalmente brasileiro, né? Muito curto prazista. Você tem um grupo que resolveu comprar terra via compra de ações e comprou 5% da SLC. É um movimento muito interessante, porque é um cara que entende do setor comprando um outro player na bolsa. Acho que isso acontece muito pouco. Sabe? Talvez essa segunda geração tenha mais esse traquejo, gosta do mercado financeiro, vai aproximar esses mundos, mas acho que falta esse investidor, sabe? É o cara que entende do setor comprando as empresas que ele entende. No final do dia, se a gente comprar, vou comprar ações da NVIDIA, né? Não para de subir, passa aí um mês, adicionou o PIB de um país ali dentro do valor da empresa, né? Bom, NVIDIA, a inteligência artificial, assunto bem sexy, né? Bem do dia, né? Eu não consigo explicar a inteligência artificial. Então, se eu comprar as ações da NVIDIA, eu estou tentando surfar uma tendência da qual nem sequer eu entendo 100%. Como é que ela ganha dinheiro? Putz, é extremamente complexo de explicar isso. Agora, se eu comprar ações de uma JBS, eu sei o que ela faz. Uhum. E eu acho que é isso que falta. O investidor que entende do setor, investir mais no setor. Aí, assim, essa simetria de informação vai se reduzindo, o processo de aprendizado, vai entendendo como é que funciona, a aproximação das gerações, a geração mais nova realmente vai ser muito mais propensa a fazer isso. E aí é o cara que entende de biológicos, é o cara que entende de maquinário, sabe? Que entende realmente como as coisas funcionam ali no campo e qual que tem a vantagem para ele estratégica. Então, acho que ainda falta bastante para isso acontecer. Mas, assim, foi um caso recente, que é isso, é um grande produtor super que foi na bolsa, comprou 5% de uma empresa listada, que é a SLC, que ele enxergou uma oportunidade de comprar terra barata numa empresa listada na bolsa. Sabe? E é uma empresa que implementa tecnologia constantemente, que faz gerar eficiência no campo, que inclusive entrevistei o Fred semana retrasada, e a gente conversou muito sobre como o agro ele é um business de escala. Você só vai ganhar mais se você escalar. E é por isso que eles estão fazendo essa ampliação, eles adquirem cada vez mais terra para ampliar o business, porque ele falou, cara, o meu business ele é de escala, vice-versa é escala e eficiência. Não tem como fazer esse business sem ser escala e eficiência. Então, para eu gerar escala, eu tenho que adquirir mais terra,
e para eu gerar eficiência, tem que colocar cada vez mais tecnologia no campo. Então, você vê o cara, ele tem uma visão de longo prazo muito, muito assertiva, e isso me remete a uma pergunta para você, Léo, porque assim, a gente olha o case de JBS. Quem conheceu o JBS quando a gente trabalhava na Bolsa em 2008, cara, era uma empresa pequena. Vê a JBS hoje em dia... Não, cara, a gente teve a oportunidade de falar com o O'Callaghan na semana passada, e ele fez uma apresentação pra gente, ele falou, cara, a empresa cresceu para 74 bi de dólares de resultado, adquirindo outras corporações. Então é um business de escala para qualquer cadeia. E no agro, onde você não consegue colocar preço nas coisas, que quem coloca preço é o comprador, ainda mais. Isso está muito claro para mim. Então, se a gente quer fazer um business de escala, tem duas formas de fazer esse business de escala acontecer. Ou a gente aumenta realmente muito o tamanho e eficiência do business, ou a gente faz transformação e transforma isso em PIB, que foi o que o Tejon trouxe para a gente ali, tem que gerar valor agregado na operação. E aí eu olho para a cadeia do Brasil e falo assim, cara, a gente tem oportunidade nas duas frentes. Só que a gente precisa deixar isso atrativo, né? Como a gente faz para fazer com que essa atração aconteça, né? De um lado, grandes corporações estão sempre consolidando, mas do outro lado, como que eu consigo enxergar que tem a oportunidade para o produtor de mirtilo, de morango, de gerar valor agregado? Então a gente tem um desafio tremendo aqui, porque são vários Brasis dentro de um Brasil, né? Você pega o caso da JBS especificamente, ele teve a oportunidade também de ter acesso a dinheiro muito barato, né? E hoje o pessoal do agro muitas vezes não consegue ter, seja por investimentos governamentais ou por banco, crédito. Então, acho que isso também é algo nessa linha do tempo que a gente precisa organizar. Agora assim, até acho que isso toca um pouco no ponto que o Rodrigues fez no começo, né, das empresas quererem buscar o mercado de capitais, né? Primeiro que eu acho que uma das respostas, até na sua fala, Rodrigues, escala. Escala é o oposto do nicho, né? Acho que a bolsa, talvez, na bolsa brasileira do tamanho que ela não comporta muito player de nicho, sabe? Então, você pode ser o melhor player do setor. Se você é nichado, se você está focado em um grupo muito pequeno, você pode ter uma margem muito grande. Mas se seu grupo não vai crescer, até o investidor fica assim, mas não tem crescimento, então o valor dela é esse. Acho que isso seria uma barreira. Uma barreira. É uma empresa que tem que realmente conseguir crescer. E aí a grande vantagem do Brasil realmente é ter espaço para crescer, sobretudo no agro. Então, as empresas que são muito bem avaliadas são aquelas que entregam crescimento todos os anos. De novo, volta para a questão da boa safra, SLC comprando terra para poder crescer, sabe? Os frigoríficos passaram por um processo grande de M&As e compras e consolidações. Acho que esse é um ponto relevante. Você tem que ter capacidade de crescimento. Na hora que a gente vai fazer aquelas continhas de valuation lá, de qual que é o valor justo para uma empresa, tem uma letrinha lá que a gente chama de G, né? Que é o crescimento de longo prazo. Se aquilo ali for abaixo da inflação, ninguém vai comprar uma coisa que cresce menos que a inflação, certo? Ninguém. Não faz sentido. Tá mas claro porque que o Brasil não vai na bolsa, cara. Não, mas se crescer a inflação, é a economia, sabe? Você cresce volume, a PIB, cresce preço, a inflação. Isso é economia. Você tem que crescer mais que isso, sabe? Aí que eu acho que a oportunidade é crescer mais do que isso. E acho que o segundo ponto é que em 2008, realmente, a JBS era menor. Você tinha JBS, você tinha Bertin, você tinha Independência, você tinha Margem, você tinha Mataboa ainda mudou de nome, você tinha 4 marcas, você tinha muito frigorífico. Começou uma consolidação ali, né? E aí eu acho que a questão do capital barato, ela é causa e consequência. As empresas bem geridas conseguem captar dinheiro. Sim. Porque as mal geridas, sabe? Não tô falando quem é quem aqui, mas assim, as empresas que passaram por apertos nunca vão conseguir captar, seja dinheiro barato, dinheiro caro, não vão conseguir captar, né? Então, naquele momento, acho que foi interessante, foi que chacoalhou muito o mercado, a crise foi uma crise global, mas naquela chacoalhada ficaram os melhores. Sabe? Essa é a realidade. É isso. Então o JBS cresceu, pegou a Bertin, outros frigoríficos fecharam, cada um foi fazer uma... Foi situação econômica, momento oportuno, uma boa gestão, com dinheiro barato, foi a conglomeração de todos esses fatores que fez esse boom. Né? E eu acho que o grande diferencial deles foi, cara, saber se relacionar com o mercado. Sim. Porque não é todo empreendedor do agro que sabe se relacionar com o mercado. Então essa dinâmica de se relacionar com o mercado, saber como pegar e apresentar o que o investidor está querendo escutar, da forma que ele quer escutar. Cara, e isso eu acho que é o grande diferencial. E o mercado tem espaço para isso, só que eu acho que precisa daquela tradução que a gente está conversando aqui. Como que ele vai apresentar esse modelo? O que você falou do G, do ponto G aí de crescimento? Cara,
como que é o crescimento do agro? É o que você falou, é safras. Só que não é de um ano para o outro que o cara vai crescer. Às vezes o ciclo da safra dele, na completude, vai ser 5 anos. Você pega a pecuária, às vezes até mais. Então, será que o investidor está preparado a parar isso, né? a parar de olhar para ciclos anuais e começar a olhar e falar, cara, eu vou ter que olhar ciclo de 5 anos? Eu acho que também tem um ensinamento aí que a gente precisa transpor. Falar, cara, startups do agronegócio, por exemplo, que a gente investe, eu entendo que eu tenho que validar a tese dessa startup durante 1 ano, 2 anos. Quanto que vai ser o tempo de maturação dessa empresa? Você tá na rua aí, quanto tempo com a Solinftech? 17 anos. Então, cara, como que você vai provar para o investidor que isso vai dar certo? São ciclos de 10 anos, cara. Então, e aí a gente tem o mesmo custo de aquisição do produto para uma tecnologia é o custo de aquisição de um investidor na bolsa. Porque ele é lento. Porque tem um entendimento diferente. Então a gente tem que ter um trabalho de tradução muito forte aqui. Agora, uma coisa que o agro sempre teve de vantagem é que você tem, nesse perspectiva de crescimento, né? O agro cresce a área todo ano. E aqui a gente não tá falando nada de desmatamento. Não. Mas você tá dentro da mesma fazenda, o produtor nem sempre tem toda a área dele explorada, né? Mantém a reserva legal na área que ele pode explorar. Ele normalmente ainda tá buscando atingir essa área total. Tem muitas áreas degradadas, né? Que ele área consegue degradada, fazer processo nesse ciclo de 2, 3 anos e melhorar. Área de pastagem de baixa produtividade. Então, às vezes, ele vai reduzir a área de pasto dele, intensificar a pecuária, liberar a área para poder fazer grãos ali, faz arrendamento. Então, tem um processo de aumento de área no Brasil que vai acontecer por muitos anos. Esse último ano deu aquela chacoalhada, quebra de safra, redução de área, a margem piorou, o produtor sentiu o efeito das margens piores. Vai reduzir a área no Brasil, vai reduzir o crescimento do Brasil. O Brasil não vai reduzir, vai continuar aumentando a área, lentamente, mas vai continuar aumentando a área. Área, produtividade. O Brasil já é muito bom em produtividade, mas se você comparar a produtividade média do Brasil com a mais alta, você tem um espaço muito grande. Sim, tem um gap gigante. Isso é tecnologia, sabe? A tecnologia Solinftech, por exemplo, talvez seja até o ponto ali da curva bem mais avançado. É tecnologia de calcário na terra, básico, fertilizantes. Em vez de colocar fertilizantes genéricos, sei lá, 18, 10, 18... Não, vou fazer uma análise do solo da minha fazenda para saber exatamente que tipo de nutrientes eu preciso colocar na minha fazenda. Não na fazenda inteira, naquele talhão, sabe? É a aplicação de químicos de maneira cirúrgica. Então, assim, a gente tem muito espaço ainda para economia de custos, ganho de produtividade. O agro tem muito tempo para crescer. Léo, e agora um assunto polêmico. Como que você vê o crédito de carbono entrando nessa jogada, né? Se a gente já não tem uma movimentação tão grande de investidores do agro, crédito de carbono tá aí, começou a ser discutido, porém a gente sabe que tudo vai sair do agro, né? Grande parte do crédito de carbono vai vir da parte do agro. Como que você vê essas movimentações ali com o mercado financeiro, o agro e o crédito de carbono? É um tema legal isso aqui, porque a gente está amadurecendo ainda, né? Então a gente vem da história de criar um mercado regulado de carbono. Você tem até o RenovaBio no Brasil, que já é um mercado que a gente consegue acompanhar um preço negociado do carbono, de um setor específico, mas já tem sempre projetos muito grandes. Mas você tem os problemas, né? Teve uma grande certificadora global de projetos de carbono com fraude, escândalo. Né? E até teve recentemente um caso no Pará também de várias terras que eram um princípio de captura de carbono, que não tinha projeto. Então é um mercado ainda em amadurecimento. A verdade é que eu acho que a gente tem que ajustar as expectativas. Carbono depende muito da discussão de transição energética. Se a gente vai para uma economia de baixo carbono, a gente vai ter que realmente precificar o valor do carbono. Ou a gente penaliza os fósseis, ou a gente beneficia o verde, vamos dizer, né? E o Brasil já tem uma matriz energética muito limpa. Então, até na questão de custo de oportunidade, o Brasil já tem uma pegada de carbono muito mais baixa que os outros países. Só que nós sempre seremos superavitários na captura de carbono. Então, na emissão de créditos de carbono, a gente sempre vai ter muito mais do que a gente consome. Então, em preço de carbono, o Brasil sempre vai ser mais baixo que o preço global. Então, você pega... Hoje eu não tenho de cabeça os valores, mas digamos que o Brasil está na casa ali do... O CBIOS, lá negociado na bolsa, a 100 e poucos reais. Uns 20 e poucos dólares, vamos dizer, 20 dólares. Média global, até pouco tempo atrás, era 40, 50 dólares. Isso já era mais do que o dobro do que tinha aqui no Brasil. Só que esses 40, 50 dólares não era uma bolsa global que arbitra os projetos. Não, era um preço de referência. Você tinha 100 dólares nos Estados Unidos, 200 dólares na Califórnia, 100 euros na Europa. Sabe? Então, os preços para carbono em cada canto do mundo depende se o país já tem programa oficial para carbono, para
economia de baixo carbono, para penalizar o fóssil, para captura de... Sabe? Tem país que não tá nem pensando nisso ainda. Então, acho que é uma jornada ainda longa. Eu sou um cara que sou do mercado financeiro. Então, minha cabeça funciona assim. Quando tem mais vendedor do que comprador, não funciona. E esse mercado de carbono hoje tem mais vendedor do que comprador. Então, quando a gente tiver mais comprador mostrando interesse do que vendedor, aí ele vai funcionar. E o outro ponto que eu sempre discuto muito com o mercado é... A gente não precisa criar um outro produto para valorizar o que está sendo produzido sustentavelmente. A gente já tem a soja, a gente já tem o milho, a gente já tem o algodão, a gente já tem todos os produtos produzidos sustentavelmente. Então, cara, ao invés de você criar um outro produto para valorizar o que o produtor está fazendo, valoriza aquele produto que foi produzido sustentavelmente. Cria um mecanismo já para analisar como está sendo feito hoje. Paga na soja, paga no milho, paga... Porque assim... Por que eu vou criar um outro produto para valorizar o que está sendo produzido sustentavelmente? Agora, e eu já tenho várias discussões sobre isso. Provocar nessa discussão, porque eu lembro uma vez que a gente teve uma discussão sobre carne, há muito tempo atrás, e tem aquele selo Rainforest Alliance, né? Sim. Se você conseguir produzir carne no Brasil com o selo Rainforest Alliance, que é um dos bem restritivos que tem, né? Que o café usa muito. O café usa muito mesmo, acho que é um dos principais que usa, o café. Né? Você pagaria quanto de prêmio numa carne Rainforest Alliance? Não, eu não. Tô falando assim, quem tem interesse? Então, mas é que tá. Então, por isso, porque tem menos comprador do que vendedor. Mas o ponto é esse, assim. Só que você tem um custo de criar aquela certificação. Melhorar o processo para obter a certificação. Né? Tem um custo isso. Tem. Se você não tiver incentivo financeiro, ninguém vai atrás disso. E aí o próprio consumidor final, se ele não enxergar valor para poder pagar aquele prêmio, a cadeia não anda. Eu acho que faltam os incentivos, e eu acho que o incentivo ainda está longe do consumidor, sabe? São poucos consumidores que têm essa consciência, que estão dispostos a pagar caro por uma coisa que... eu não acredito no consumidor tendo essa responsabilidade no final da linha. Eu acho que se as empresas estão levantando essa bandeira, porque elas acham que é importante pro nome delas, e hoje, usando meio que como se fosse como marketing, né? Pagando R$15 a mais na passagem aérea para fazer uma viagem pegada de carbono baixo. Se ele acha que isso é importante para a companhia dele, ao invés de ele criar um outro mecanismo para comprar o crédito de carbono, fala, cara, não, eu sou um cara que eu escolhi esse caminho, eu vou pagar $1 a mais na soja. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente está no mercado de commodity, né? Então, A gente tá aí, ó... Clima de um lado, novas tecnologias, mas problema de praga do outro. Aí você tem muita coisa acontecendo. Você tem, eventualmente, questões macro, tarifárias, sabe? Para não falar governo e tudo mais. Para entregar uma margem, às vezes, de 5%, de 8%. Então não invente frigorífico crédito no ano. carbono. Então, frigorífico no ano muito bom, tá lá, tipo, feliz que tá entregando 10%. Eu tive um bate-papo com um produtor grande também de algodão e ele falou que tava trocando a venda dele porque o tanto de regulamentação que ele tinha para fazer pro mercado europeu tava custando mais ele seguir todas as regulamentações, as certificações e o estresse interno do que vender para um mercado chinês, que é muito mais fácil, aceita qualquer tipo de produto. Exato. Então, a gente vai ter essa modificação, eu acho que vai ser o balanceamento disso, né, Léo? Entre o que precisa ser feito, as regulamentações e quem realmente produz. E até aproveitando que a gente está aqui no GAF, né? Teve uma discussão bem interessante no painel do Marco Jank. Marco Jank bem expoente nessa discussão de barreiras tarifárias e não tarifárias. Ele até fala, a parte superavitária do mundo é a América Latina. A parte deficitária de alimentos, né? A parte deficitária do mundo é a Ásia. Só que são dois mundos emergentes. Onde estão vindo as restrições maiores? Europa, Estados Unidos, tem lá o programa de incentivo a carbono dos Estados Unidos, que é bem pesado, tem o Green Deal da Europa também, que é bem pesado. Então, o protecionismo ele acontece muito mais nos países desenvolvidos, barreiras tarifárias, que a gente está bastante familiarizado, e as não tarifárias, né? Que são barreiras tarifárias travestidas de outra coisa, né? Então, é a questão ambiental e tudo mais que acaba entrando nisso. Mas o fluxo maior ainda é entre emergentes. E aí vem esse ponto. Realmente, a Europa está subindo as exigências. Recentemente veio uma nova exigência para produtores de suínos, se eu não me engano, na Europa, que é ainda mais um fator de aumento de custo de produção lá. Se o produtor suíno da Europa, que já não ganha dinheiro, né? A margem dele é comprimida. Custo, vendo,
o net é negativo, eu recebo subsídio governamental para fechar aquela conta. Se o custo dele aumenta mais, ele cada vez mais vai saindo da atividade. O governo às vezes tenta segurar ele no campo com os subsídios, mas senão ele vai saindo da atividade. Ele vai ficando muito pouco competitivo. Se a Europa não se abastecer de outros países, é pressão inflacionária para o consumidor europeu. E não, tem uma coisa que mexe com as economias, é a inflação. A inflação mexe com o dia a dia de todo mundo, né? Na hora que pega no nosso bolso, a gente se mexe. Então, essas barreiras todas vão sair caras para o consumidor europeu, consumidor americano. Se eles estiverem dispostos a pagar por isso, é uma coisa. Porque tem muito produtor saindo da atividade porque está ficando mais caro. Muito mais caro. Vamos esperar que esses caras vão voltar atrás da gente. Exatamente, e a gente continua produzindo bom e barato. Não, a Noruega tá com um monte de plano, a Dinamarca, não é? Esses países estão muito liderando a questão de reduzir a pegada de carbono. Só que às custas de muita coisa que acontece ali no país. E vão se depender mais. $100 o boi na Dinamarca agora. A Dinamarca, se não me engano, começou agora. $100. Quando já se viu, cara? Lá, cara, é bizarro isso. Mas assim, é bom pra gente. Eu acho que no final do dia a gente tem uma grande oportunidade aqui de alimentar o mundo mesmo, e esses caras vão acabar tendo que se curvar pra gente. Roberto... E o ponto é esse, assim, não se curvar, né? Porque a gente tem que lembrar da força que a gente tem. Da força que nós temos, exatamente. Conversei com o Roberto Azevedo um tempo atrás, que foi presidente da OMC, e ele fala que o Brasil tem todas as oportunidades para seu protagonismo, tanto na produção de alimentos, quanto na transição energética. Então, acho que a gente tem que entender como a gente vai surfar essa onda, porque, como o Léo mencionou, países emergentes, e a gente tem clima, disponibilidade, área, produtividade para isso. E falta, eu acho que aqui, eu vou deixar um recado que falta, assim, pro nosso governo, estratégia de longo prazo, porque a gente precisa ter estratégia de longo prazo. Tejon ontem, né? Isso, Tejon lembrou isso ontem, cara, assim, se a gente não tiver estratégia de longo prazo, a gente não vai conseguir se posicionar da forma que a gente precisa, na verdade. Então, acho que a gente tem um trabalho árduo, e a gente, como interlocutor do mercado aqui, que se relaciona com tantas corporações como as empresas de tecnologias, a gente tem um papel fundamental para trazer isso para a mesa e falar, cara, todo mundo tem um grande intuito, um grande potencial aqui de fazer com que isso aconteça de uma forma acertada. Super papo, hein? Porra, muito bom. Tive aula aqui hoje. Muito bom. Léo, obrigado por participar do nosso episódio. Fica à vontade se quiser deixar contatos aqui. A gente vai marcar você no LinkedIn também. Vamos fazer tudo o que a gente puder para potencializar cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, principalmente. Eu agradeço. Pessoal, fiquem à vontade. A gente está aqui diretamente do Global Agribusiness Festival, trazendo conteúdo para vocês. Nos sigam no Instagram, rural.ventures, e no YouTube, no rural.talks. Vejo vocês por aí. Abraço. Valeu. Valeu, gente. Valeu.